já sabe como prega, então não adianta fazer muita coisa. Eu vou devagarzinho no almoço, mas depois vai esquentando o negócio. Está muito frio? Mas a gente vai esquentando o frio. Queridos, esse texto no livro de Mateus, no capítulo de número 16, é um dos textos bíblicos que eu mais gosto, pois se trata de uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo, da Igreja de Cristo. Quando nós lemos esse texto, e principalmente quando lemos essa parte que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se o seu coração não palpitar e a sua pele não se arrepiar, vem aqui para frente para você aceitar Jesus de novo. Porque o que Jesus está tratando aqui, meus irmãos, não é de uma guerra física, mas é de uma guerra espiritual. Ele está dizendo aqui, a partir de hoje, vocês irão começar a ter um enfrentado enorme com o inferno. Mas não se preocupe, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E quando eu vou ler esse texto, e eu vou ver na palavra sobre a porta, nós sempre imaginamos que a porta não vai estar aberta e a igreja vai passar por cima. Só que quando você vai estudar sobre segurança, e quando tem um tiroteio no meio da rua, a primeira coisa que você faz quando a porta está aberta é fechar. Mas Jesus está dizendo assim, ele vai me fechar as portas, na tentativa de abrir, depois não vai abrir. Porque a obra missionária ela vai avançar. Mas vamos para o texto. Jesus ele chamou os discípulos e vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um local na região de Panéias, ficava entre Israel e ficava entre a Síria. Um local totalmente estratégico para a adoração de outros deuses. Uma região montanhosa, cheia de rochas, e que no meio do seu cume principal, a rocha era toda perfurada, e eles gostavam de colocar deuses ali para fazer os seus cultos pagãos. Jesus pega os discípulos, leva eles para o cume do monte, ele olha para os deuses, e ele olha para os discípulos e diz: quem dizem eles acerca de quem eu sou? Aí ele diz: olha, eu ouvi dizer que alguns dizem que tu és Jeremias, um disse que tu és Elias, alguns dos profetas. Aí Jesus diz: está certo. Eles dizem isso porque não me conhecem, mas e vocês que andam comigo, que falam comigo, que comem do que eu como, que vestem do que eu visto, que andam de onde eu ando? Quem eu sou para vocês? Se eu fosse perguntar aqui nesse momento para você, quem é Jesus para você, o que é que você iria responder? Será que você ia dizer, como eles disseram, é apenas um grande profeta que se levantou? Ou você ia ter a mesma ousadia de Pedro e dizer, ele é Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque quando Jesus faz essa pergunta, meus irmãos, ele faz uma pergunta para saber sobre o pensamento individual de cada um acerca de quem Jesus era. É muito fácil eu falar de quem eu não conheço, porque eu tenho pré-julgamento. Eu olho para o irmão Edson e digo, irmão Edson é uma bênção, ele está de paletó, está de gravata, cabelinho arrumadinho, todo na régua, todo bonitão. É um vaso cheio de Deus. Mas se quando eu começo a conhecer intimamente quem é o Edson, será que eu vou ter as mesmas qualidades de dizer que ele é um homem de verdadeiro homem de Deus? Jesus estava perguntando para eles, vocês me conhecem como eles não me conhecem, mas eu quero ouvir da boca de vocês quem eu sou. Eu imagino um olhando para a cara do outro, como alguns irmãos olhando aqui no momento da mensagem, olhando para a cara do outro, e Simão Pedro ele dá uma palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus ele diz, na verdade não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando eu estava lendo esse texto, meus irmãos, eu fiquei indagando porque Jesus disse que ele era Pedro, e Jesus depois tem que falar de Pedro. Não pode. Mas quando eu fui estudar, meus irmãos, Pedro em grego significa petros, fragmento de pedra, pequena pedra. Era mais ou menos uma pequena brita para os irmãos que conhecem de construção. Jesus estava dizendo para ele, se a igreja fosse edificada sobre você, a igreja já estaria caída. Se a igreja fosse edificada sobre João, a igreja já estava caída. Se a igreja fosse levantada
sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. E eu fiquei, irmã Márcia, catucando na cabeça. Catucando. Aí irmã Márcia, prega, pastor, e ela fala um negócio, uns esboços caindo de mano. Aí eu fiquei, peguei essa inspiração dela e falei, foi anotando, a gente tem que aprender com quem sabe, foi anotando. Eu digo, Jesus, essa pedra, quem é essa pedra? Aí eu fui começar a estudar, meu irmão, quem é essa pedra? Salmo 118, 22, a pedra que os edificadores rejeitados tornaram como pedra de esquina. Aleluia! Eu digo, eu trabalho com construção, eu sei que pedra de esquina é a primeira pedra principal para a edificação. Eu digo, quem foi que rejeitou? Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, o próprio dos apóstolos, ele diz, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, ó construtores, pois ele mesmo foi colocado como pedra de esquina. Jesus ele é a pedra principal para a edificação da igreja. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, vai dizer, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, mas uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa angular, para um alicerce seguro, pois aquele que nele confia jamais será abalado. Oh, glória! Aí eu fui cavando a Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 10, diz assim, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, olha a confirmação da palavra, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem cresce nela não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra dos edificadores rejeitado, essa foi a pedra principal de esquina, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra e sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que vós em outros tempos era um povo pequeno, mas agora és um povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora vocês foram alcançados pela misericórdia. Jesus ele é a pedra principal para que a igreja permaneça de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando eu estava lendo esse texto, no meu coração começou a louvar o hino. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. É por ele, e por ele, para ele são todas as coisas. A igreja está de pé. Eu não estou falando da igreja do templo de 4 paredes. Eu não estou falando dessa bela construção que foi feita. Eu estou falando de você. Você só está de pé por causa dele. Você só está respirando por causa dele. Você ainda tem forças por causa dele. É por ele, é para ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E como se trata de um culto missionário, nós temos que falar sobre missões. Na Bíblia, Deus levantou muitos homens para anunciar sobre esta pedra. Até mesmo dele vinha a terra. João Batista já estava pregando sobre ele. Antes dele assumir o seu ministério, ele falando, perdão. Ele já estava dizendo, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Aleluia. Hoje eu não sou digno dele levar as sandálias que calçam os seus pés. Glória a Deus. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No meio do deserto, juntava multidões,
E ele começava a pregar: raça de víbora. Se o pastor volta e falar um negócio desse, eu vejo isso sozinho. Raça de víbora! Arrepende-se, pois o reino do Senhor está próximo. Ai, irmão, que saudade das pregações sobre o arrebatamento. Que saudade das pregações que nos faziam lembrar para nós sobre quem somos. Esses dias eu tendo uma amizade muito grande com o Michael. Eu mandei um vídeo para o Michael. O rapaz estava pregando. Aí ele começou a falar de negócio de assim: peraí, irmãos, é o que anjo? Ah, tá certo, anjo. Hoje eu disse que Deus vai me dar vitória. A igreja volta. Certo, o pastor aqui mesmo na sala disse: olha, vai ter o culto da revelação. Quando eu fui ver o culto na live, eu estou apago. A igreja de Cristo, ela parece que ela se rompeu no meio. Parece que os que realmente ainda gostam da palavra ainda permanecem de pé. Mas aqueles que permanecem querendo massagear o seu ego são levados igual a folha seca. Por que você acha que algumas igrejas nos interiores vivem cheias? Porque eles pregam prosperidade. Um certo interior aqui, meus irmãos, como um pastor de São Paulo, ele diz: olha, coloque tudo aquilo que você tem aqui, porque Deus vai lhe dar em dobro. Tem gente que estava lá colocando no relógio, na intenção de Deus dar em dobro. Mas quando você é alguém que chega no culto como esse, começa a pregar sobre o pecado, aí todo mundo fica com a cara fechada, coçando a cabeça, aí joga lá um pedido para ficar olhando pela hora e diz: não está acabando logo. Mas se fosse uma mensagem que estivesse falando: receba a chave, receba carro, tome isso, tome aquilo, dê uma figura no seu irmão, machuca o seu irmão, puxe na orelha dele, dê um murro nele, você não tem o que fazer. Precisamos voltar a ser como éramos antes. Aquela palavra que está escrita no livro do Apocalipse não é só para os irmãos que desviaram, mas é para nós também da igreja. Lembra-se, pois, de onde caíste e volta. Lembra quando você orava mais, buscava mais? Lembra quando o pastor dizia: olha, quinta-feira à noite vai ter concentração de rua, vai ter evangelismo. Você é o primeiro a chegar. Você tinha um apelido de chaveirinho da igreja, você é o primeiro a chegar. Carregava a caixa de som nas costas, entregava o folheto com o maior carinho e amor. Mas os tempos foram passando. Tem evangelismo hoje. Ah, eu estou cansado, eu estou com uma dor de cabeça. Aí eu estou com o meu pé, a minha unha está inflamada, está encravada, não dá para mim andar não. Enquanto tem missionários lá fora sendo ameaçados de morte com uma pistola na cabeça, dizendo: se você não negar Jesus, você vai morrer. João Batista pregou sobre arrependimento em Ana Paula. E sabe qual foi a consequência dele? Ser degolado. Estevão pregou sobre o arrebatamento, não, pregou sobre o reino do Senhor que estava chegando. Arrependa-se dos seus pecados, perdão. Arrependa-se dos seus pecados, pois o reino do Senhor está próximo. E eles começaram a dizer: olha, ele está pregando errado. Ele não está pregando como a gente está ensinando, não, ele está pregando errado. Vamos segurar esse camarada aí, porque já está estragando o nosso meio. Já está querendo acabar com a nossa artimanha aqui. Prende João, prende Estevão. E começa a apertar o Estevão. E quando começa a apertar o Estevão, mas o Estevão pregava: arrependa-se dos seus pecados, pois o reino do Senhor está próximo. Arrependa-se dos seus pecados, pois o reino do Senhor está próximo. Pregava o Estevão. Fizeram uma reunião. E a Bíblia diz que no meio da reunião, quando eles começaram a querer interrogar sobre o que Estevão estava pregando, eles olhando para Estevão, disseram: o rosto dele está pegando como um anjo.
Mas Estevão estava olhando para os céus. Estevão não parou de dizer que o reino do Senhor estava próximo e nem parou de dizer que o pecado dele era pecado. Sabe qual foi a consequência dele? Foi expulso da cidade, foi jogado nu aos pés de Saulo e apedrejado. Olhando para os céus, viu os céus abertos e diz: eu estou vendo a glória de Deus. E quanto mais cagava o pé, ele diz: eu estou vendo a glória de Deus. O pecado é pecado e eu continuo vendo a glória de Deus. Ele fechou os olhos e disse: Senhor, recebe meu espírito, e adormeceu. André foi pregado na Grécia. Por consequência, foi crucificado de uma forma de um X, sendo asfixiado. Todo o seu corpo esticado. Não tinha como ele se suspender o corpo para poder respirar. O seu corpo baixou, a pressão do seu corpo desceu, ele não tinha como respirar. Morreu asfixiado em uma cruz. No ano 64 depois de Cristo, surgiu um imperador chamado Nero. Torturou os cristãos, matou os cristãos, queimou os cristãos vivos, crucificou Pedro de cabeça para baixo, degolou a Paulo. Mas a igreja não parou. A igreja permaneceu viva e crescendo. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos iam nascendo. Era igual a Clara de Ouro: quanto mais não se bate, mais ele ia crescendo. Deixa matar, deixa torturar. É matando um, Jesus levantando 100. É matando 100, Jesus levantando 1000. É matando 1000, Jesus levantando 1.000.000. Mas se Jesus fizesse aquela pergunta, logo ele fez para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que ia levantar as mãos e dizer: esse aqui envia minha vida? Tertuliano, no ano 210 depois de Cristo, após uma vasta perseguição, ele colocou em seu coração para matar os cristãos. Mas diferente de Nero, Tertuliano era inteligente. Tertuliano era aquele tipo de cara que: eu não sujo as minhas mãos, mas eu também sujo. Ele escreveu uma carta para os irmãos e espalhou pela cidade. Ele começou a escrever: se o rio Tigre chegar às paredes, se o rio Nilo não cobrir os campos, se o céu não se mover, se a terra não produzir, se houver fome e praga, o brado tem que ser mais alto. Cristão aos leões, a culpa é dos cristãos. Tertuliano começou a escrever isso, meus irmãos, porque estava começando a ter um tempo de seca na cidade. Fome estava se alastrando, a doença ia se alastrando, e na cabeça do povo era: a culpa é dos cristãos. Vamos matar os cristãos, acorrentar os cristãos, mão com mão, pé com pé. Eita glória! E agora começa a colocar os cristãos dentro do Coliseu. Coloca os cristãos no Coliseu. Quem já viu um Coliseu aqui? Uma foto no Coliseu. É como se fosse um estádio de futebol. E todo o povo ficava nas arquibancadas. E os cristãos no meio. E em cada ponta se tinham 2 portas para sair os leões. Quando Tertuliano apareceu e disse: vocês querem que os cristãos morram para que haja fartura em nossa terra? Eles começaram a dizer: matem os cristãos, matem os cristãos. Meu amigo está todo arrepiado, cristão. Eita, matem os cristãos. Os soldados abrem as portas. Leões famintos a dia sem comer. Cristãos todos lanhados, com sangue expostos. E o leão, como ele é um predador, ele sente o fato de sangue de longe. Já foram em cima dos irmãos, massacrando a cabeça, os corpos. E quando os cristãos iam sendo dilacerados, o povo ia quebrando. Os cristãos estão mortos, declarando:
Olhando o passado, eu vejo sangue na arena. E os nossos irmãos que foram mortos de forma cruel. Será que você teria a coragem de dizer ao Senhor: me leva para lá também, Jesus? Será que você teria a coragem de abrir a boca e dizer: porque para me viver é Cristo, morrer é lucro? Culto missionário, meu irmão, não é para você ficar marchando o tempo todo, não. É para você repensar sobre os seus conceitos de missionário. Porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Ah, irmão, mas eu não passo ir para lá, você tem o seu trabalho. Lá na Cuba eu ganhei 2 horas para Jesus. Um diácono que estava afastado, e uma moça que até os 15 anos de idade nunca mais tinha pisado na igreja, ganhei 2 horas para Jesus dentro do meu trabalho. O que você tem feito quando você tem pisado? Na faculdade você tem pregado sobre Cristo? Eu fiz faculdade de jornalismo, fiz 4 períodos de jornalismo. Entrei nesse nome porque o meu sonho era ser jornalista esportivo. Eu queria ser o novo da Roma. Mas quando eu entrei e vi o sistema, como é podre, no meu primeiro dia de aula, a primeira manchete era o pastor Marcos Feliciano na capa, e ele dizendo: olha, esse camarada aqui ele é presidente da Comissão de Ética no Brasil. Eu quero que vocês elaborem a melhor dissertação, o melhor texto, para que eu venha escolher, para que eu venha publicar no meu site da UOL. Eu não vou falar o nome dele, mas ele é um jornalista muito conceituado no nosso estado. A maioria da minha sala, todos de esquerda, e alguns com opções sexuais diferentes da minha. Você já imagina como era a luta. Eu fui o único que escrevi falando sobre o pastor e sobre os bens que ele fazia, sobre a ética na família. Fui o único que fez, né? Mas mesmo lá dentro da faculdade da UNIT, quando eu jamais pensei que eu ia pisar, eu passava em frente, meus irmãos, quando era ainda nas antigas, quando era nem UNIT, eu dizia: Jesus, eu quero estudar aqui. Jesus deu condição para eu estudei. Mas não eu passei, eu falei sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E onde você tem passado, você tem falado sobre Jesus? Ou você é aquele famoso crente 007, por me escondo? Eu sou crente na igreja, eu sou do mundo na igreja, mas lá fora você quer o que tem do mundo. Diocleciano, no ano 284, mandou destruir as igrejas, mandou queimar as sagradas escrituras e mandou matar os cristãos todos enforcados na praça de Roma. Mas quando eu estava lendo esses textos, meus irmãos, eu disse: Deus, quem lê a tua promessa e vê a história, acha que o Senhor ficou de braço cruzado. Aí Jesus disse: não, vai lá em Salmo 97. Vai falar. Aí está escrito: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Isaías 41:10: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Salmo 121:4: eis que o guarda de Israel não tosqueneja e nem dorme. Eu ainda aqui em oração de Deus, mas por que tantas mortes? O Senhor disse:
isso porque foi necessário para que a história ficasse marcada, para que vocês se inspirassem nos cristãos. Será que ouvindo isso você não dá vontade de evangelizar? Irmãos, um dos maiores símbolos do protestantismo foi um homem que saiu dentro da igreja católica, um monge da igreja católica, um homem chamado Johannes. Alguém aqui já ouviu falar de Johannes? Eu vou falar uma pequena parte sobre Johannes aqui para poder encerrar, porque já são 8h30, eu não quero que eu puxe no meu paletó, porque eu não quero ficar no banquinho. Johannes ele era um monge da igreja, mas ele era responsável pela biblioteca da igreja. E os irmãos sabem que para pegar o livro, o chamado livro da capa preta, que era a Bíblia das Antigas, ela era escrita em latim. Só podia pegar na Bíblia Sagrada os papas. E os irmãos sabem muito bem sobre a história do cristianismo, que durante muitos anos a igreja católica ela mentiu sobre a palavra e começou a fazer venda de indulgência. O que é venda de indulgência, irmão Leonardo? Simples. Digamos que o nosso irmão Daniel Novaes, ele é um grande fazendeiro, tem inúmeras cabeças de bois. Eu chego para o irmão Novaes e digo: Novaes, tu quer um pedaço do céu? Dá metade da cabeça de gado para mim, que vai ser para a igreja. E tu vai arrumar um pedaço do céu. Essa era a vida de diligência. E aí a gente ficou rica por causa disso, meus irmãos. Só que tem um detalhe. Johannes, o que ele estava pastor, que o seu explorador, estava limpando os livros. E ele foi limpar o livro da capa preta. E deu a curiosidade dele ler o que estava escrito. E quando ele pega o livro escondido que ele abre o livro de 2 Coríntios, e diz que a salvação é por meio. Salvação é por meio. Então não é por meio da diligência? Opa! Peraí. Se a salvação não é por falta de diligência, então a igreja está pregando errado. Aí ele no outro culto, para começar a pregar outras palavras, meus irmãos, ele foi anotando, pastor. Aí ele chegou lá na biblioteca e disse: eu vou limpar hoje. Eu disse: não, mas já não passou, não, eu vou limpar hoje de novo. Chegou lá e foi conferir o que o pastor, o que o Papa estava pregando. Ele disse: eita, vai esperar aqui. No dia, meus irmãos, da missa, ele já estava com a pai. Ele se levantou, foi para a porta da cidade e ele disse: irmãos, o que este homem está pregando aí é falso. A salvação ela não vem por meio de indulgência, não. É só você confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como a história? A salvação ela vem por Jesus. O caminho é Ele. Para falar com Ele não precisa pedir a ninguém, não, é direto com Ele. É ligação direta. Pegaram o Johannes, prenderam ele por 15 dias com fome, dentro de calabouço. E eles começaram a arquitetar. Eu já vou encerrar, já vai até ligando o cabelo. Aí eles começaram a arquitetar a morte de Johannes. Ao Papa disse: olha, chama Johannes e convoca todos os fiéis. E convoca toda a cidade. Pegaram Johannes com as mãos e os pés amarrados. Disseram: Johannes, nós vamos te dar uma oportunidade para você dizer para o povo que aquilo que você falou foi heresia. Diga aqui para o povo: o que eu falei é verdade, Johannes.
Eu vou dizer, e o Papa ficou todo animado, agora vocês vão ouvir o que ele vai dizer. Ele diz: a salvação é por meio de Jesus. A ligação é direta com Ele. O que o Senhor estava pregando para esse povo o tempo todo foi uma mentira. Pegaram o Johannes, colocaram ele no meio da cidade e botaram no tronco, pastor, de madeira, amarraram ele, colocaram lenha sobre os lados dele e foram fazer a queima dos cristãos. Para quem não sabe, a Igreja Católica por muitos anos ela também matou os cristãos. E sabe qual foi a morte que os cristãos mais morriam na Igreja Católica? Era chamada a fogueira santa. A fogueira da Inquisição. E da igreja aí que fica dizendo que a fogueira santa é essa. Pegaram o Johannes e disseram: Johannes, nós vamos te dar a última oportunidade para você negar o que você pregou. Ou você vai morrer. Johannes disse: pode tocar fogo. Eu só tenho uma coisa a dizer, duas coisas a dizer. Primeiro, Jesus ama cada um de vocês. Segundo, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, a qual vocês não vão pôr as mãos. E começaram a queimar Johannes. E Johannes começou a cantar um louvor em latim, que significado era: Cristo, tu és a luz da minha vida. Mas se Johannes tivesse nascido 577 anos depois, ele já teria conhecido a alma cristã. E se ele tivesse conhecido a alma cristã, tivesse morrido sendo queimado, irmãos, eu tenho certeza que ele ia cantar o hino 154. Ó doce nome de Jesus. Que belo é a te cantar, com a minha alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. O meu Jesus, Ele é rei, doce rei. O meu Jesus, sabe o que Ele é? Ele é o verdadeiro Deus. Jesus, eu sempre clamarei de coração o teu nome. 100 anos depois, nasce Martinho Lutero. E quando ele sai do meio da Igreja Católica para dar início de forma à reforma protestante, no meio das suas 95 teses, ele escreve sempre que são consideradas as principais: sola fide, somente a fé; sola Escritura, somente a Escritura; sola Christus, somente a Cristo; sola gratia, somente a graça; só lhe deu glória, somente a Deus seja dada toda a glória. Não é porque você prega que você é melhor do que ninguém. Você é apenas um vaso sendo usado por Ele. Você é apenas um instrumento. Então deixe Deus usar você. Ah, mas eu não sei ler. Tem uma irmã nas piadas que só sabia o Salmo 23. Cada vez que ela lia o Salmo 23 era uma mensagem diferente. Mesmo na sua pequenez, mas deixe Deus te usar. Deixe Deus usar no louvor, mas deixe ser usado por Deus, porque há muitas vidas lá fora clamando por Jesus. Nesse momento estamos no meio de num prédio de 4 paredes, mas lá fora a gente dizendo: como eu queria que o missionário pregasse a palavra para mim. Quanta gente nesse momento está planejando suicídio. Quantas pessoas nesse momento estão tendo crise de depressão dentro de casa, pensando em se matar? E você, por negligência, não abriu a sua boca para dizer: Jesus te ama. Quantas vidas você conhece que estão numa vida, me permita, pastor, usar essa palavra, não é um palavreado, vive uma vida desgraçada. A palavra desgraça significa aquele que não tem graça na vida. Quem vive no vício de drogas, prostituição, bebida, vive uma vida que não tem mais graça. Para ele só resta beber e esperar morrer.
mas dentro do seu coração o Senhor colocou uma mensagem. E essa mensagem que Deus vai te usar para salvar muitas vidas. Aí eu não prego como o irmão Michel prega. Eu também não prego, eu queria pregar, mas não prego. Eu uso assim, para você usar assim. Aleluia. Aí eu queria cantar igual o irmão Manuel Camargo. Se não canta, irmão, tem a voz rasgada, mas canta do jeito como você canta. Porque quando você abre a sua boca, o Espírito Santo de Deus toca em corações. Deixe ser usado. O Senhor está voltando. Como o pastor Neemias falou, muitas vezes ele sai daqui, não há mais nada para esperar. A única coisa a se esperar é que Jesus ele abre os céus e vem buscar a sua igreja. Então não brinque de ser crente. Seja crente dentro e fora de tempo. Pregue tendo tempo e fora de tempo. Ah, mas eu não sei pregar, mas a sua vida tem um testemunho, que você tem testemunho onde você passar. Deixe ser usado por Deus onde você estiver, seja na escola, na faculdade, no trabalho, mas seja um portador das boas novas do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.